Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alessandro, professor de matemática, e vim aqui para a gente bater um papo e, consequentemente, dar algumas dicas que eu acredito ser importante que já ajudarão vocês no dia da prova. Bem, a primeira dica é o seguinte: como todo mundo sabe, naquele dia, no domingo, vai ter matemática, vai ter português e redação. E eu queria pedir para vocês, se possível for, faça a redação primeiro. Porque redação eu acredito que vocês já tenham trabalhado muito durante o ano, e redação é aquilo. Se você bater exatamente num texto e aquele tema foi exatamente um tema trabalhado por você, eu acredito que você fazendo já o esqueleto da sua redação, você vai ficar muito mais tranquilo para fazer depois a prova de matemática e de português. E você já tendo o esqueleto pronto, você já tem mais de meio caminho andado. Então Alessandro, professor de matemática, eu faria primeiro a redação. Aí depois, isso aí fica a cargo de vocês. Você vai começar por redação, você vai começar por português ou por matemática, ok? Bom, mas para a gente chegar nesse ponto de decidir o que fazer, eu acredito que para a gente chegar nisso, a gente precisa um pouquinho mais acertar algumas coisas e montar uma estratégia legal para chegar bem na parte tanto de matemática, quanto de português e quanto de redação. Na parte de matemática, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, que eu listei alguns pontos. E desses pontos que eu listei, tem uma matéria que é campeã, que é o carro-chefe do Enem, que é a aritmética. E, Alessandro, o que seria aritmética? Aritmética é o seguinte: aritmética é o que envolve as operações básicas, como somar, subtrair, multiplicar, números naturais, números racionais, muita divisão com vírgula, muita multiplicação e muita potência com vírgula. E isso a gente tem que estar habituado porque nós não temos calculadora. E isso tudo não trabalhado, acontece o quê? Você vai perdendo tempo. Então a gente tem que ter agilidade. Agilidade também de aproximação, de arredondamento. Então com isso, as operações básicas têm que estar exatamente o quê? Muito bem treinadas. A outra coisa que a gente percebe que cai muito são unidades de medida. E não é só na matemática, é na física, é na química, sempre as transformações. E quando chega na nossa parte de transformações, tem volume, que tem exatamente a área e que tem o comprimento. Só que não é só isso, tem também daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre escala. Então a escala que tem lá na geografia, você tem que estar muito bem antenado às unidades de medida, que aquela escala está 1 para tantos centímetros do real. Então essa coisa toda a gente tem que pegar um pouquinho, porque na aritmética a gente percebe que cai com muita frequência transformações de unidade. E por favor, fiquem espertos. Bom, a outra parte também da aritmética é regra de 3 simples e composta. Essa então eu não abro mão. Se você não sabe regra de 3 simples e composta, estrategicamente você está fazendo tudo errado. Porque, na verdade, regra de 3 simples e composta, ela vai te ajudar em até outras questões de outras matérias. Então, regra de 3 simples e composta se faz necessário a gente aprender. E nós temos tempo ainda para aprender. Nessa reta final, a gente consegue rever. Bom, temos a parte de regra de 3 também, que mexe um pouquinho, que é a porcentagem. E essa parte da porcentagem eu não vou nem falar para vocês, mas vocês já imaginam. Eu acredito que porcentagem é a matéria que passeia em todas as áreas da matemática, em todas. Inclusive ela está dentro da história, ela está dentro da geografia, ela está dentro da física, ela está dentro da química. Porcentagem é exatamente uma ferramenta que nós vamos usar com certeza. Se tem uma coisa que eu poderia apostar que vai cair, é porcentagem. Porque nós sabemos que está em toda a prova do Enem. Bom, e nessa parte de porcentagem, lembrando que para fazer algumas contas de porcentagem nós temos o quê? A regra de 3 como base para a gente resolver. E quando eu falo porcentagem, eu estou falando da matemática financeira toda, tá? Estou falando de juros simples, estou falando de juros compostos, aquelas questões que falam de preço de venda, que é igual a custo mais lucro, que é importantíssimo essa equação e você passear sobre ela. Igual eu falei, juros simples, juros compostos, a formulazinha de juros simples, a formulazinha também de juros compostos, para a gente ter o quê? Um pouco mais de segurança. Envolve porcentagem, mas quando a gente fala matemática financeira, tem umas outras coisas também que são percentuais, mas que requer um pouquinho mais de atenção, porque é uma partezinha da matéria a mais, beleza? Bom, nesse caso aqui também, razão e proporção. Dentro da razão e proporção, várias e várias questões que a gente resolve no dia da prova, a gente resolve por razão e proporção, que a gente agiliza o processo. Como, por exemplo, essa questão aqui já foi do Enem. E essa questão aqui está falando de escala. 1 para 100, 2 para 100, 2 para 300, 1 para 300 e 2 para 300. Isso aqui, razão e proporção. Essa daqui também. Ele está falando para mim qual que é mais vantajoso. Comprar uma caixinha de 200 gramas pagando R$ 2,40 ou comprar
450 gramas dessa caixinha e pagar R$5. Qual que é melhor? Compro duas da pequenininha ou compro uma dessa daqui? Professor, qual que é mais vantajoso? Razão e proporção. E essa daqui é de um simulado nosso, que a gente estava falando exatamente as razões e proporções que tem no corpo humano. Perfeito? Bom, a outra coisa, fugindo um pouquinho agora da aritmética, que é o conhecimento prévio de tabelas e gráfico. Inclusive, quando a gente fala tabelas e gráfico, eu estou falando daquela tabela também que está na geografia. Eu estou falando daquela tabela que também está na história. Estou falando daquela tabela que tem na física. Estou falando daquele gráfico que tem na química. Então, quando a gente fala gráfico e tabela, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando da prova toda. Mas, claro, que dentro da matemática, isso aqui para a gente tem que estar o quê? Tem que estar totalmente enraizado na gente. Que é o quê? Pegou um gráfico. Isso aqui é o quê, professor? Ah, isso aqui, ó, é um infográfico. E esse infográfico aqui é cheio de informação. Como é que eu faço? Ah, eu olho o título, eu olho a pergunta, tiro as informações. Essa tabela aqui, essa tabela fala de número de alunos. Aí o que está aqui? Cores. Aí depois ele representa isso aqui como sendo um pictograma. Então como é que eu faço? Ah, você tem que ter um pouquinho de malícia e um pouquinho também de intimidade com gráfico e tabela. E eu vou falar para vocês, tá? Gente, se cair gráfico e tabela, pode ir em cima dele. Por quê? Primeiro, que as informações estão todas nele. E segundo, não é questão que engana. É uma questão rápida, que você tira as informações, substitui e muitas das vezes sem fazer conta. Você já chega na resposta, porque grande parte delas são análise de gráfico, certo? Bom, uma outra dica é análise combinatória e probabilidade. Essa sim a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado e um pouquinho mais de carinho, principalmente com a análise combinatória, porque na verdade a análise combinatória, se você não tem uma base boa, provavelmente vai te afetar na probabilidade. E uma vez você está bem na análise combinatória, a probabilidade vai a caminho. Agora, diga-se de passagem também que as questões que caíram de análise combinatória e probabilidade no Enem de 98 para cá não mostraram tanta dificuldade. O que eu estou querendo dizer para você? Que estudando bem isso daqui, provavelmente as questões que a gente já sabe que vai cair análise combinatória e probabilidade, você já vai levar essas questões também, ok? Bom, aí dentro dessa parte tem estatística. A estatística a gente até costuma brincar um pouco, falar assim, gente, ó, nós vamos começar assim, já vamos começar com 3 questões. Então a gente não vai acertar mais 45, a gente só falta acertar só exatamente 42, porque as 3 de estatística que caírem a gente vai levar. Porque estatística, primeiro, envolve gráfico, envolve histograma, envolve porcentagem. Perfeito. Tá, e a particularidade dela? A particularidade dela tá na média, na moda e mediana. Média, soma todos os valores dividido pela quantidade de valores. Facinho, já defini. Moda é o que mais repete, ou seja, a maior frequência. E mediana? Mediana, a primeira coisa que eu faço é organizar os dados em ordem crescente. Mas vem cá, organizei a ordem crescente, como é que é o nome disso? Rol. Tá, e o que eu faço para descobrir a mediana? Se for ordem ímpar, ou seja, quantidade ímpar de termos, eu pego do meio. Se for par, eu pego os dois do meio, somo e divido por 2. Ou seja, revisar média, moda e mediana não dá 20 minutos. Agora, tem umas outras coisas que já caíram, que requer um pouquinho de atenção, mas não quer dizer que é difícil não. É porque quando a gente fala de estatística, a gente lembra de média, moda e mediana e alguma coisa relacionada a gráfico e tabela. Mas é a variância e o desvio padrão, que também, se debruçando um pouquinho, vocês vão ver que é muito simples de calcular tanto a variância quanto o desvio padrão. Isso aqui também é uma que vem desde a época que começou, desde 98 o Enem, mudou para o modelo novo e continua campeão a parte de estatística como as questões que são mais cobradas, que a gente tem mais certeza que vai cair. Bom, a outra parte, que agora em quantidade de questões, depois da aritmética, é geometria plana e espacial. Geometria plana, quando a gente fala aqui, é ter o conhecimento básico. Por exemplo, eu tenho que saber o que é o teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, as principais áreas e perímetros de figura plana, que é o losango, que é o triângulo, que é o triângulo equilátero, que é um triângulo qualquer, que é também um retângulo, que é um quadrado. Então essas figuras planas a gente tem que saber, no mínimo, área e perímetro. A outra coisa que a gente tem que saber também são as relações métricas, que a gente não pode abrir mão, e as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, certo? Bom, temos a parte também de circunferência, ângulos da circunferência, ângulos escritos, quadriláteros, principalmente quadriláteros notáveis. Isso daqui é exatamente o básico que a gente tem que ter de geometria plana. Por quê? Porque você tendo isso aqui como básico, eu acredito que você vai se dar bem também na geometria espacial. Porque quando vai para a geometria espacial, eu preciso saber de área, eu preciso saber de comprimento. Porque para calcular o volume e para calcular a área total,
alguns conhecimentos prévios eu tenho que ter em cima de quê? De geometria plana. E aqui eu coloquei algumas figuras aqui, mas as figuras que mais caem é quem? Cilindro, é o cone, é a pirâmide, é exatamente a esfera, é exatamente o cubo e o paralelepípedo. Essas figuras que eu citei são aquelas figuras que você tem que ter com elas como base. E que você tem que ter feito o quê? No mínimo 2 exercícios de cada, para você ter um pouquinho mais de segurança, porque quando chegar aqui na hora, você não tomar susto. Agora, geralmente essas questões quando caem, também elas não mostram tanta resistência em você resolver e falar bem assim, é questão difícil ou a questão é fácil. Eu acredito que quem tem um pouquinho de costume, principalmente na questão de fórmula, ele vai deitar e rolar no assunto geometria plana e geometria espacial. E aí a gente tem semelhança de triângulos, que também a gente não pode abrir mão, é a lei do seno, lei do cosseno, que também é muito importante para alguns casos especiais, bem específicos da trigonometria, para que a gente possa fazer o quê? Uma boa prova. Bom, e para finalizar aqui a nossa dica, são as funções, né? As funções não tem como. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, ou uma função que seja uma função qualquer, a gente tem que ter habilidade em quê? Saber de plano cartesiano. Saber exatamente onde o quadrante, onde é o primeiro quadrante, segundo quadrante, onde que é a origem, aonde que é o semi-eixo positivo de x, semi-eixo negativo, semi-eixo positivo de y, negativo de y, saber marcar um ponto, o que são as coordenadas de um ponto, saber o que são raízes, aonde que estão apresentadas no gráfico, saber para que serve o x do vértice, o ponto de máximo, o ponto de mínimo, y do vértice, as raízes da função. Essa é a base. Só que dentro dessa base, claro, a gente sabe que a gente tem que dar mais ênfase na função do primeiro grau, depois função exponencial, depois função do segundo grau e as demais, que no caso logarítmica e a parte trigonométrica. E com isso a gente tem que saber, principalmente movimentação da função, como é que é o movimento dela, quando é que é crescente, quando que é decrescente, quando que a função logarítmica é crescente, decrescente, exponencial, quando que a função do segundo grau tem concavidade para cima e para baixo, e quando a função do primeiro grau é crescente ou decrescente. E mais, aquelas funções que são divididas por várias sentenças, que a gente pega a função, monta-se a função e determina o gráfico. Ok, pessoal? Espero ter ajudado todos vocês. E qualquer coisa, conte comigo e, por favor, uma boa prova.